Salve, salve você, cybernauta que se liga aqui no canal Reginaldo Prado. Estamos iniciando. Estamos começando mais um Conexão Sem Fronteiras. Um programa de bate-papo que se transforma em uma biografia eletrônica. Hoje, a nossa conexão vai até a cidade de São Caetano do Sul, no Grande ABC. Nosso entrevistado, embora morador há meio século em São Caetano, é paulistano do bairro de Tatuapé. Jornalista, assessor de imprensa, pesquisador e professor universitário, Rodolfo Bonvente atuou em jornais diários como o Sucursal ABC, de o Estado de São Paulo, e o Diário do Grande ABC. Atuou nas revistas Ensino Superior, Melhor Gestão de Pessoas, como repórter e como assessor de comunicação e imprensa nas empresas Credicar SA, Odontoprev, Unixul, Universidade Cruzeiro do Sul. Como assessor de comunicação e de projetos especiais, trabalhou de 2005 a 2006 na Fundação Padre Anchieta, na Rádio e TV Cultura. Tem mestrado e doutorado em comunicação social e, como professor universitário, lecionou para os cursos de jornalismo, rádio, TV e internet na Universidade Metodista de Ensino Superior, na FMU, Faculdade Metropolitana Unidades, e na Universidade Anhembi Morumbi. Sua tese de doutorado foi TV Excelsior, do pioneirismo ao confronto com a ditadura militar e o esquecimento. Como pesquisador, ele fez palestras sobre história da televisão brasileira e os 100 anos do rádio. É diretor do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, o MBR-TV. Rodolfo, muito obrigado por sua presença em nossa Conexão Sem Fronteiras. Bom, Reginaldo, muito bom estar aqui, um prazer enorme participar do Conexão Sem Fronteiras. E vamos lá, o que é que você quer saber? Vamos ter muita coisa para saber. No nosso bate-papo aqui vai ser um tanto quanto curioso, sobretudo para quem gosta da história da televisão brasileira. A primeira pergunta: como iniciou essa sua paixão pela história da televisão? Então, nós fomos morar, eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, na Vila Guilherme, que é um bairro de São Paulo, na zona norte de São Paulo, e de repente eu vejo aquele galpão imenso ali pertinho da minha casa, né? E tinha uma área muito verde onde a gente brincava. Eu comecei a achar aquilo estranho, porque eu via uma movimentação de carros que entravam, que saíam, eu via cenários que eram transportados, e eu comecei a ver pessoas, artistas, que eu via na telinha da TV. E eu descobri que eu estava vizinho da TV Excelsior de São Paulo, Canal 9 de São Paulo. E aí, como criança que brincava nas redondezas, eu comecei a prestar muita atenção naquela movimentação toda e comecei a achar aquilo tudo muito interessante. Na época, a linha de shows da TV Excelsior era gravada na Nestor Pestana, lá no centro da cidade, onde hoje é o Teatro Cultura Artística, né? Aquele que pegou fogo e agora foi reaberto. A linha de jornalismo também estava lá na Nestor Pestana. Mas a área de novelas, teledramaturgia, alguns programas especiais, estavam concentrados na Vila Guilherme. Esse espaço é um espaço imenso, onde depois o Silvio Santos adquiriu e começou com a TVS e depois com o SBT e tal. Ele adquiriu vários espaços na Vila Guilherme, né? Mas esse era o maior deles. Bom, e eu comecei a me interessar por aquilo. Por quê? Porque durante o dia eu vi uma movimentação. Era muito engraçado porque os artistas chegavam de carro, chegavam de táxi, desciam de boa, cumprimentavam a gente que estava ali na rua, que estava brincando, iam tomar café numa padaria que tinha em frente, né? Então, o nosso contato com eles era muito comum. E eu comecei a identificar aquelas pessoas, pedir autógrafo, dizendo que era para minha mãe, né? Que eu tinha que levar para minha mãe. E lá eu tive a oportunidade de conhecer grandes nomes da nossa teledramaturgia, né? Porque também tinha uma coisa interessante, que naquela época os artistas, os casais trabalhavam juntos, né? Então era muito comum, eu ia até a padaria e ali na porta eu via assim, aí chegava a Nívia Maria com o Edson França. Na época a Nívia Maria era casada com o Edson França. Daqui a pouco chegava a Rosa Maria Murtinho com Mauro Mendonça. A Flora Geni com Dionísio Azevedo, a Anissete Bruno com Paulo Goulart, né? A Fernanda Montenegro com Fernando Torres. Então, assim, todos eles eram do elenco da... a Glória e o Tarcísio já... eles estavam saindo. Eu acho que eu cheguei a vê-los uma vez só.
Porque nessa época, eu tô falando de 68, 69, Já a estavam Glória e o Tarcísio estavam já na Globo, né? fazendo Eu Sangue e Areia. eu não me lembro muito deles, é engraçado isso, eu não me lembro muito deles não, me lembro dos outros, né? Porque na época você tinha lá as gravações, eu cheguei a ver a Natália Timber, a Regina Duarte, o Estênio Garcia, enfim. Porque era a época em que eles gravavam o Terceiro Pecado, A Muralha, Nossa. né? Chegou até o lance de 10 vidas, né? Então eu me lembro de ter visto o Carlos Zara, e vestido de acordo com o Tiradentes, então era aquela coisa muito interessante, entendeu? Porque eles circulavam ali em volta sem muito problema. Bom, e aí então eu comecei a querer me interessar e saber o que era uma emissora de televisão, o que acontecia efetivamente lá dentro, o que era aquilo que eu via como resultado na TV. E eu cheguei, inclusive, como criança muito curiosa, né? A gente com 8, 9 anos né? É infernal, você quer descobrir tudo. E um dia, do lado quase da minha casa, eu saio com 2 amigos para ir brincar. Eu vejo o carro de externas da Excelsior parado, uma movimentação toda, um público em volta, e ali funcionava uma malharia, né? E aí eu vejo aquele cara, um cara careca que dava ordens em todo mundo e que eu já tinha visto na televisão, mas não sabia o nome. E esse cara era Walter Avancini, que estava dirigindo uma novela chamada Os Fantoches. Muito bem. Eu fui entrando ali no meio das pessoas, né? Criança, você vai passando, 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 e fui ver o que. E aí eu cheguei com a maior cara de pau do mundo, e ele estava na porta dessa malharia, e eu falei assim para ele: O que o senhor está fazendo aqui? O senhor está gravando o que aqui? E o Walter Vancini olhou para minha cara e fez assim: Uma novela. E fica quietinho, porque eu não quero barulho aqui da gravação. Mas a gravação estava acontecendo dentro da malharia. E aí tinha uma cena com a Márcia de Windsor, que era uma das atrizes principais da novela, que vivia de cadeira de rodas, sei lá, mais da metade da novela, mas ela começa a andar, só que ela não conta pra ninguém e ela quer mostrar a pessoa que fez o mal pra ela, que era o personagem do Attila Iori, do veterano Attila Iori, que ela já tá andando e que ela descobriu tudo. E a cena era o seguinte: depois que tudo isso acontece dentro da malharia, a Márcia de Windsor sai pra rua, olha pro sol bonito que tem e caminha, né? E sai caminhando com aquela ideia de, olha, ela já anda e tal. Ela não estava sabendo de nada. Estamos ali na frente, os meus amigos queriam ir embora. Eu falei assim: não, não, vamos ver aqui como é que eles fazem uma gravação. Vai chegar uma hora que vai dar pra gente entrar e a gente vê de pertinho. Bom, aí, daqui a pouco vem o Walter Vancini e fala assim: Ei, vocês três aí, vocês são comportados? Vocês topariam fazer uma cena da novela? Os meus amigos disseram: Ah, e eu falei: Eu topo. É a O que mesma eu tenho coisa que de fazer? perguntar para macaco se ele quer banana, né? Claro que você queria participar, né? Ah, Aí eu falei assim: Eu faço. O que tem que fazer? Eu falei assim: Nada. Eles ficam os três aqui sentados na calçada, conversando. E falando, a gente tava com umas bolinhas de gude no bolso, aquela coisa, né, que a gente ia jogar. Ele falou: Vocês ficam assim, vai sair uma mulher muito bonita, loira, que chama Márcia de Windsor. Ela vai olhar para vocês, vai dar um sorriso maravilhoso em vocês, vai passar a mão na cabeça de vocês e vai seguir radiante pela rua. E vocês não fazem nada, só olham para ela. Eu falei: Eu topo. Aí os meus amigos: eu não sei. Não tem que falar nada. Senta aí, vamos ficar quieto. E ficamos e aparecemos na cena da novela. E aí, uma coisa que a gente vai conversar hoje, eu nunca, tive acesso a essa cena. Sei que ela passou na televisão, porque a minha mãe viu. E eu levei uma bronca que você não pode ter ideia, nossa. né. Meu pai queria me matar, Porque ele não porque meu pai aceitava falava você aparecer assim na televisão. falava assim: "O que que é isso? Isso não tem cabimento. Uma criança aparece na televisão e numa novela, e nesse horário, onde você tem juízo, eles tinham que vir aqui pedir autorização". Bom, aquele drama todo. Imagina, é uma cena de 10 segundos, 15 segundos, não tem nada demais, né. Mas os meus pais ficaram irados. Ó,
Eu não liguei para isso, o tempo passou. Quando eu comecei a fazer pesquisas sobre história da televisão e quando eu comecei a entrar no mundo da Excelsior, aí como pesquisador, a Excelsior já tinha fechado, inclusive, eu lutei muito, falei com, acho que, sei lá, uns 80 profissionais que passaram pela Excelsior, cameraman, sabe? Pelo amor de Deus, alguém tem alguma imagem disso? Porque a novela foi um grande sucesso na época, né? Os Chamada Fantoches essa fez novela, desculpa, Os Fantoches, Os Fantoches, da Ivani Ribeiro. que era do inteiro, tá? Mas nunca consegui nenhuma imagem da novela, né? Então, aquelas coisas de que é uma grande pena, né? Mas enfim, aí começou essa paixão, digamos assim, pela televisão, né? Aí foi quando você começou a se apaixonar, então, pela Excelsior, que foi uma grande empresa, né, pessoal? Para o público que está nos Sim. acompanhando neste momento, nós temos hoje várias pessoas que se inscrevem aqui no meu canal, inclusive muitos jovens. A Excelsior foi uma grande televisão. Durante 10 anos, salvo engano, que ela durou, ela marcou muito presença. Ela foi campeã de audiência. Novelas que fizeram muito sucesso. A Moça que Veio de Longe, A Muralha, Redenção, Redenção, a novela de maior durabilidade da televisão, a novela mais longa da televisão é Redenção, né? E, aliás, uma coisa bem curiosa, o Rodolfo, que eu acho que eu já estive no estúdio de Redenção, porque foi depois criado a Cidade da Criança em São Bernardo. Acertei ou não? exatamente. Ah, Exatamente. tá. Na verdade, assim, Ah, ali estava a estaçãozinha de trem, ali estava a praça, onde acontecia, né, onde decorriam lá. Tinha a fofoqueira, né, a Dona Marocas ficava sim. naquela praça. Ela Ah, se encontrava com as pessoas. O marido dela era o chefe da estação. sim. Então eles construíram num espaço em São Bernardo, onde eram os estúdios da Vera Cruz, né? Uma área imensa em São Bernardo, ainda é, né? Uhum. Era uma área imensa e as externas da novela eram feitas lá. Ah, Tá? tá. E Então, depois que a novela terminou, como o sucesso foi estrondoso, a novela ficou 2 anos e meio no ar, sim. eles resolveram manter aquilo. E mantiveram durante muitos anos, aí surgiu a Cidade da Criança, e há poucos anos a prefeitura transformou tudo aquilo em um pavilhão para eventos, para shows, para gravações, inclusive a Band o ano passado, acho que foi, ou 2023, gravou MasterChef lá na Veracruz, né? Então, assim, hoje ela tem uma outra destinação. Tem alguma coisinha ainda na tal Cidade das Crianças, mas não aquilo que chamava tanto a atenção, né? Que era a novela Inclusive, Redenção, né? Aliás, é, Redenção era o nome da novela, era o nome da cidade onde se passava a novela, né? Daí o nome exatamente, a Redenção, cidadezinha. né? Agora, Rodolfo, embora os incêndios e até mesmo as enchentes destruíram muito da história da televisão, ainda restaram muitos fragmentos e, por que não dizer, alguns resquícios da história da televisão brasileira. Depois do surgimento dos sites como o YouTube, que permitiam que colecionadores postassem vídeos que foram gravados em aparelhos domésticos e agora poderiam ser acessados, há ainda material antigo que ainda podem ser postados. No Museu da TV, por exemplo, há muito acervo em vídeos que poderiam ser postados no YouTube, ou isso não é possível? Não, tem. É que assim, é complicado porque esses acervos eles foram se diluindo, né? Então, há um tempo atrás, muita coisa foi para a Cinemateca Brasileira. Então, hoje a gente pode dizer que talvez onde você mais encontre material, aí principalmente da Tupi, né? Que foi a primeira emissora, é na Cinemateca Brasileira. Mas, por exemplo, eu que trabalhei na TV Cultura, sei que existem algumas coisas na cultura, mas é uma dificuldade muito grande porque assim, você tem que passar por um processo imenso. Eles estão em fitas abandonadas que não tem nenhuma anotação. Você tem que assistir aquelas fitas. Para você assistir, você tem que ter o material daquela época, né? Uma mídia que reproduza, né? Tipo, Tal, né? um Então, projetor e tudo mais. isso é um processo caro. Isso é um Uhum. processo que precisa de um patrocínio específico. O que tem surgido com a história do YouTube, que é muito bacana, de vez em quando um ou outro colecionador coloca algumas coisas no ar, que ele tem lá. Um pedacinho de programa aqui, uma coisinha ali. No Museu da TV, a gente tem bastante coisa de colecionadores. Eu mesmo mandei muita coisa para lá, mas de uma época mais para cá, mais recente, né?
talvez, vamos falar assim, dos anos 80 para cá. Isso. O que a gente tem muito do início da televisão são imagens, são fotos, são roteiros de uma ou outra novela, né? Que é um material também muito bacana. Sempre falo, quem tem esse material em casa, disponibilize ele de algum jeito, entendeu? Procure quem possa fazer uma remasterização, trazer para hoje, né, que a gente possa ver. Se a gente conseguir trazer esse material para o DVD, que já não é mais, né, a mídia do momento, mas já é um grande avanço, né? Justo. Já facilita bastante. Então, assim, tem muita coisa perdida por aí. E eu acho que tem muita coisa que nunca a gente vai conseguir ver novamente, tá? Que nunca a gente vai conseguir recuperar. Porque eu te falo, ela está em mídias que são muito difíceis hoje de serem Passada por uma transformadas. mídia mais atualizada, né? É, que é uma grande pena, né? Por isso que a gente fica batalhando e contando as histórias que a gente sabe, que a gente viveu, porque pelo menos assim a gente fica, né, colocando em evidência essa televisão que foi tão importante, né? Pelo menos eu diria para você que os anos 50 e 60 que foram um marco, né? Porque foi o início de tudo, né? Foi a época de ouro da televisão, até porque ela era um veículo que era uma novidade, né? Ela tinha uma importância Sim. social ainda muito maior do que se tem hoje, né? Hoje você vê televisão pela internet, você vê televisão em qualquer lugar. Naquele tempo era coisa para pessoas que tinham dinheiro. Nós tínhamos muitos televizinhos na época. Inclusive, a nossa primeira televisão foi Exato. comprada em 1965. Foi uma GE preto e branco, 24 polegadas, nossa, era a sensação, né? E a gente assistiu, pasme, a Copa de 66 em VT, não tinha satélite ainda. Então, vinha. Você viu o jogo um dia depois. Você vinha o filme de avião para você assistir depois, você já sabia o resultado, né? Mas é coisas da vida, né? É, Agora, falando sobre a sua tese de doutorado, Rodolfo, da TV Excelsior, né? Quais foram as fontes que você adquiriu para você montar a sua tese? Olha, na verdade, eu comecei a procurar e a ler tudo que se falava sobre TV Excelsior, né? Eh, a gente tinha, na verdade, na época, e na verdade você tem praticamente até hoje, somente um livro que foi feito, que é do Álvaro Moya. E eu conheci pessoalmente o Álvaro Moya, tive várias vezes com ele, Glória em fiz. Excelsior, correto? É isso, Glória em Excelsior, exatamente. E aí eu tive várias vezes com o Álvaro Moya, na casa dele, na própria TV Cultura, e eu dizia para ele, vai me contando, Álvaro, me conta tudo, eu quero saber tudo o que aconteceu e tal. E aí ele me deu o livro dele para ler, e falou, olha, leia o meu livro, depois você me pergunta o que você quer saber mais. E aí eu li o livro 2 vezes, e aí comecei a perguntar para ele as coisas, e comecei a procurar artistas que pudessem me dar algumas informações. Na minha tese, eu tenho vários artistas que foram entrevistados para contar um pouco sobre o surgimento da TV nos anos 50 e da Tupi, e para contar como é que foi a mudança radical quando surge a Excelsior. Porque uma coisa que a história esconde um pouco é assim, sempre que a gente vai falar de televisão do passado, você fala, surgiu a Tupi, conta toda a história da Tupi, surgiu a Record 3 anos depois, conta toda a história da Record. E nos anos 60 surgiu a TV Globo. E tudo que a gente vê hoje de uma TV industrial, a gente fala assim, surgiu com a Globo. Não surgiu com a Globo, surgiu com a Excelsior. Por quê? Porque diferente da Tupi, que surgiu na raça, na vontade, né, no aprender dia a dia, os principais diretores da Excelsior foram para os Estados Unidos. Entender como é que se fazia televisão nos Estados Unidos. O Álvaro Moya trabalhou na NBC nos Estados Unidos. E quando eles vieram para montar a emissora, eles vieram já sabendo tudo que tinha acontecido com a Tupi, que tinha dado certo e que não tinha, com a Record idem, mas trazendo uma tecnologia que podia ser aplicada. A Excelsior surge em 9 de julho de 60 e ela surge na mesma época que o videotape. Então ela já ganha muito. Eu já posso fazer programas que não precisam ser totalmente ao vivo. Eu tenho agora o videotape para me ajudar.
E a visão de TV que se tinha era um pouquinho diferente de quando a Tupi surgiu, né? Por quê? Agora eu quero uma TV industrial. E agora eu quero uma TV que alcance o Brasil. O Boni passou pela Excelsior, o Walter Clark passou pela Excelsior. Períodos curtos, mas o Boni um pouquinho mais. O Boni queria montar na Excelsior o que ele fez na Globo. Ele não teve condições. Por quê? Porque quando eles passam pela Globo, desculpa, quando eles passam pela Excelsior, a Excelsior começa a viver o seu grande drama, que é se posicionar contra o golpe militar, a ditadura militar, e começar a ser perseguida pelo regime, né? Talvez os mais novos não conheçam essa história, mas, por exemplo, no dia 1º de maio, desculpa, no dia 1º de abril, depois do golpe militar, em março de 64, a única emissora que não noticiou um novo movimento, né, porque eles não chamavam de golpe militar, foi a TV Excelsior. Por quê? Porque a emissora queria e acreditava no continuismo. Se nós temos um vice-presidente e ele foi eleito pelo povo, ele tem que assumir. É o caso do Jango, né? A direção da Excelsior bateu o tempo todo nessa tecla. O João Goulart tem que assumir. O que vai acontecer depois, não sei, mas ele tem que assumir. E aí, isso começou a ficar muito visível na tela da emissora. Você só chamava para ser entrevistado políticos que não apoiavam o governo militar, que tinham críticas a fazer ao governo militar. Então ela foi a única emissora que tomou uma posição muito clara. Não concordo com isso. E até onde eu puder, eu vou combater isso que está acontecendo no Brasil. E o que vai acontecer é exatamente o que? O governo militar vai tirar a Excelsior de circulação. A gente viu isso um pouquinho alguns anos atrás, agora recentemente, né? Quando um candidato a presidente do Brasil foi eleito, e ele, como ele está muito na moda hoje, é melhor não falar o nome, para não dar mais cartaz, né? Dizer assim, ele disse que ia acabar com a TV Globo, que a Globo não ia ter mais verba da parte dele, porque ela não o apoiou. Para nossa sorte, os tempos são outros, ele não teve esse poder. Pois é. Graças Mas a isso foi Deus. exatamente, inclusive na minha tese eu faço um pouquinho essa comparação, foi justamente o que aconteceu com a Excelsior, né? Então a Excelsior não tinha verba federal, os anúncios, propaganda, tudo que viesse do governo federal passava em qualquer emissora, menos a Excelsior. E o governo começou também a, de uma certa forma, minar empresas que tinham relação com a família proprietária da TV Excelsior. Então começa todo um processo, né? Então, o que vai acontecer? Quando a Globo surge, ao mesmo tempo que surge uma nova emissora, a Excelsior começa a enfrentar um problema sério. Por quê? Porque ela tem que buscar verbas, não como as outras emissoras, porque em alguns locais ela não vai encontrar, ela não terá esse apoio, seja governo estadual, seja federal. Então ela tem que buscar com patrocinadores de fora. E aí então nós temos esse processo. Então muita coisa do que a Globo pôs no ar, a Excelsior já tinha colocado. Só que como ela morre em 1970, né, praticamente a programação dela vai até final de 69, é muito pouco tempo. E é justamente quando a Excelsior é fechada, ou está nos seus últimos momentos, que a Globo estoura em audiência com a novela Véu de Noiva, com o Jornal Nacional em edição nacional, né? E eram sonhos que a Excelsior tinha. E uma coisa, Reginaldo, que eu falo para muita gente é a seguinte: o elenco de artistas, de técnicos, de diretores, de profissionais que passou pela Excelsior é uma Globo de hoje. Você viu os artistas que eu falei anteriormente, os casais que passaram por lá. Na teledramaturgia são os ícones, meu Deus do céu. Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Paulo Goulart, Nissete Bruno, Rosa Maria Murtinho, Mauro Mendonça e por aí vai. Quer dizer, são pessoas que o Tarcísio, marcaram, o Francisco Oco, a Regina Duarte. Regina Duarte, né?
Você E vê assim, todos esses grandes nomes da TV passaram pela Excelsior e vão indo grandes aos poucos. produções, para que Outras, você tenha uma outras ideia, o emissoras. público, sei lá, de 30 anos para cá, ou mais que isso, viu Sangue do Meu Sangue no SBT, uma novela muito bem produzida. A novela Sangue do Meu Sangue era da Excelsior, né? Um outro exemplo, a própria Redenção, que a gente já citou, A Deusa Vencida, que foi da Bandeirantes, enfim, teve diversas O Terceiro novelas. Pecado, que depois virou uma adaptação na Globo. A Muralha. Isso, A A Muralha, Muralha é uma que coisa uma fantástica. estupenda A Muralha, produção, eu né? acho que talvez seja a única novela da Excelsior que você tem algumas imagens, Sim, né? acho que é um Você tem um making capítulo no off de YouTube sobre o gravação. dia. E assim, é impressionante quando você vê como é que em 1968 a Excelsior fez uma produção daquela. Sim. Coisa magnífica, um elenco fantástico, espetacular, entendeu? Então, a própria Dez Vidas, que foi a novela que quase não acabou, né? Na Excelsior também, era uma produção fantástica. Estava ali São João del Rei, estava ali Tiradentes, estava ali, sabe, Minas Gerais, a Inconfidência Mineira. Também começou com um elenco fantástico, mas as dificuldades eram muito grandes. Os salários começaram a atrasar e as outras emissoras começaram a pegar esses profissionais e levar, claro, né, para elas. Eu acho que a quarta pergunta que eu ia te fazer, praticamente você já respondeu, né? Sobre o confronto que a Excelsior teve com o governo militar. Vamos já partir então para a quinta questão. Ainda falando Ok. sobre a Excelsior, é fato que ela foi responsável por valorizar os artistas, ou seja, antes da Excelsior se ganhava muito mal e consta de que ela garimpou grandes estrelas, levando para o seu cast por salários muito maiores do que as concorrentes. Ela foi a Hollywood brasileira nos anos 60, podemos assim citar. O próprio Álvaro Moya dizia isso, né? Eu entrevistei a Arlete Montenegro, eu entrevistei o Dionísio Azevedo, a Bibi Ferreira. Nossa, foi uma entrevista feita por telefone, mas maravilhosa, a Bibi. E eles diziam isso. Acho que foi a Arlete, acho que foi ela, que me disse o seguinte: eu fui para a Excelsior ganhando 4 vezes o que eu ganhava na Tupi ou na Paulista, não me lembro onde a Arlete estava antes, exatamente. E com os artistas foram todos esses. Agora, o que que era? Tinha verba para isso, né? E eu queria fazer uma TV industrial, então eu queria trazer os meus melhores nomes para poderem trabalhar aqui, para poderem atuar, né? Por exemplo, Bibi Ferreira, isso é uma coisa que assim pouca gente fala e pouca gente acho que até sabe. A Bibi foi a primeira mulher na televisão brasileira a ganhar um programa no domingo à noite. E a Bibi levou esse programa por 4 ou 5 anos. Bibi era Bibi 60, Bibi 61, Bibi Conforme o ano 62, mudava o nome do 63. programa, né? Entendeu? Então, assim, muita gente fala assim: a Hebe Camargo foi a primeira mulher a conquistar as noites do domingo. Na verdade, não foi. A primeira mulher na televisão brasileira a conquistar as noites do domingo foi Bibi Ferreira. Um programa fantástico de entrevista, entendeu? Um exemplo do que fazer depois na Só abrindo um televisão. parênteses, Rodolfo, que é para que o nosso público tenha ideia. Bibi Ferreira foi filha de Procópio Ferreira, o homem que praticamente profissionalizou a carreira de ator no Brasil. Ele valorizou a carreira de ator no Brasil. Isso é tão importante a gente citar, porque é a história da arte brasileira, né? E a Bibi, filha Claro. dele, era um exemplo, né? Com certeza. Realmente ela foi fantástica, né? Agora eu vou te fazer uma pergunta que se você quiser responder, você responde. Se você não quiser, você não responde. É o seguinte, Não tem, aqui não tem censura, não, pode ó, perguntar. no acervo da TV Cultura existem arquivos preciosos da Excelsior, Tupi, da Continental, sim ou não? A gente sabe que tem muita coisa da Tupi, muita coisa da Excelsior. Eu não sei se tem coisas do Rio de Janeiro, tá? Sinceramente, no tempo que eu fiquei na cultura, eu trabalhei lá 2 anos. Eu não me lembro de ninguém ter dito, e eu conversava com o pessoal de arquivo, aquela coisa toda. Eu tenho material não de TV Continental ou de TV Guanabara, não, tinha uma outra lá. Talvez alguma coisa da TV Tupi do Rio. Talvez alguma coisa da TV Excelsior do Rio, porque elas tinham Canal 2, né, aqui no a Rio. sede em São Paulo, né? Então Isso. era normal essa troca de fita, vai fita para lá, vem fita para cá, aquela coisa toda, né?
Ou então você faz um programa específico no Rio, outro programa específico em São Paulo. Nos anos 50 tinha esse esquema. Mas a gente tem, mas é o que eu te falei, tem coisa lá que nem eles sabem exatamente o que tem, o que tá. Nesse aspecto, a Cinemateca, ela andou mais rápido. Então, hoje, por exemplo, a Cinemateca disponibiliza tudo que ela tem lá. Você quer ver. Mas agora, a grande maioria é material da TV Tupi. Sim. A grande parte da Excelsior, algumas coisas, né? Onde se localiza o que o visitante pode encontrar o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão? O que ele pode encontrar se ele for visitar e onde se localiza, Hugo? Olha, o museu, ele surgiu em 95, 96. Era uma ideia de veteranos da TV Tupi, Vida Alves, Blota Júnior, o próprio Álvaro Moya, enfim, eu vou esquecer alguns nomes aqui, então eu vou citar todos. E eles começaram a surgir com a ideia do museu, de recolher coisas, cada um deles tinha muito material, e isso virou a Pro TV, que teve a Vida Alves como presidente durante muitos anos, e depois, com a morte da Vida Alves, os herdeiros dela não quiseram tocar adiante, enfim, e aí foi feito algumas pessoas assumiram essa responsabilidade. E aí então nós temos o Museu Brasileiro de Rádio e Televisão, tá? É o MBR-TV, né? Então as pessoas vão procurar pela internet ou como Museu Brasileiro de Rádio e Televisão ou como MBR-TV. O site O acesso mais normal. já tem disponibilidade. Oi? O MBR TV é um site. Fica à disposição do público. O mais comum é assim, www.museudatv.com.br. Esse é o caminho mais fácil para você chegar ao que a gente tem. Não é todo acervo que está digitalizado e disponível ainda. Mas a gente começou a abrir para visitas. Então, você entra lá, você agenda, tem lá os horários em que pode visitar, você agenda. A gente tem recebido muito material de doação, então o museu está sempre se reformando, se reestruturando, enfim. Ele fica na Vila Mariana, na Rua Humberto Primo, bem pertinho ali da onde fica a ISPM, que é super conhecida em São Paulo, e a Belas Artes. A Belas Artes é parceira e o espaço que o museu usa hoje é um espaço cedido pela Faculdade de Belas Artes. Certo. Bom, agora falando sobre esse fascinante veículo, o rádio. Ao que consta pela entrevista que você concedeu à ESPM, de que a primeira emissora do Brasil surgiu em 1919 na capital de Pernambuco, Recife, mas a primeira transmissão surgiu oficialmente em 7 de setembro de 1922. Eu gostaria que você explanasse sobre a história desse veículo que é o rádio. Essa é uma história interessante, porque assim, existiu desde 1919 a Rádio Clube de Pernambuco, de Recife, né? Mas quem é que ouvia ela? O povo de lá, né? O que acontece? Em 7 de setembro de 1922, você faz oficialmente a primeira transmissão do rádio brasileiro, cobrindo o desfile de 7 de setembro e dando a palavra para o presidente da República fazer o seu discurso. Então, isso é muito comum em todo mundo, né? Não é só no Brasil, não. Você tem, assim, oficialmente, o rádio brasileiro existe, foi fundado, porque aí tinha o apoio do governo, e o governo reconheceu como uma emissora, né, que é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1922. 100 anos da independência do Brasil. Mas a história mostra, e há registros claros disso, que efetivamente a Rádio Clube de Recife, desde 1919, já fazia uma ou outra transmissão, tá? Mas quem leva a fama é a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, a partir de 22. Então tem essa contradição. Uma outra coisa também bastante curiosa, quando eu fazia jornalismo, a gente fez um trabalho sobre a história do rádio. Então a gente focou lá em Evelinha Borba, Ari Barroso, aquela coisa toda, mas a grande questão é a seguinte, para a dúvida, Landel ou Marconi? Quem criou o rádio?
quem patenteia leva, né, o nome e o sucesso. Então, assim, oficialmente, quem patenteou o primeiro rádio, a primeira transmissão, enfim, foi o Guglielmo Marconi, aí, né? Então, você diz que a primeira transmissão aconteceu no Canal da Mancha, eu acho que é 1898, 1899, uma coisa assim. Só que no Brasil, um padre fez esse trabalho, né? Ele inventou um aparelho, alguns anos antes disso, que recebia a voz humana, né, sem precisar daqueles fios condutores e tal, que é o padre Landel. Landel de Moura. Então, é assim, muitos anos depois, começou esse debate. Não, na verdade, o rádio surgiu a partir de uma experiência no Brasil. Pois é, só que isso não foi provado, isso não foi registrado, isso não foi. Efetivamente, não ganhou a estrutura de uma descoberta patenteada no mundo todo. Então é assim: a história diz quem inventou o rádio é o Marconi. Tá. Mas a gente tem provas hoje, né, de que alguns anos antes o padre Landel já fazia isso. Bom, o rádio foi o grande difusor de mídia durante muitos anos. Sua arma era o som, né? E as radionovelas marcaram toda uma época. O Direito de Nascer foi talvez o maior sucesso das radionovelas. Ah, foi. Desde a primeira, que se eu não me engano, chama Em Busca da Felicidade. Será que é isso? Bom, veja, a dona de casa tinha no rádio o seu companheiro. Ela podia ligar e fazer o trabalho dela, o serviço dela, normal. Bastava o rádio ficar ligado, aquela coisa toda, ela estava trabalhando e ouvindo, né? E aí você descobre uma coisa maravilhosa, que é levar para o rádio as radionovelas. Né? Qual é a mulher da década de 40, 50, que não adorava um romance? Né? Que não vibrava com as tragédias humanas e tal. Absolutamente normal. E eu falo, aí aqui não tem nenhum machismo, eu falo a mulher porque é evidente. Nós tínhamos uma sociedade machista, onde a mulher ficava em casa e quem ia para fora trabalhar era o homem. Então quem ouvia rádio, o homem ouvia o rádio à noite, né? Uma outra notícia. A mulher não, ela ficava de dia em casa e ela ia fazer o quê? Ela ia ouvir as novelas. E o Direito de Nascer foi uma coisa assim fantástica, né? Aliás, o Direito de Nascer é um dramalhão. Eu acho fantástico o Direito de Nascer, tá? Por mais que a gente já conheça toda a história, que a gente já sabe, mas assim, ele consegue penetrar na cabeça das pessoas, ele consegue fazer as pessoas sofrerem junto com a Soror, com a Helena, depois a Soror Helena, com o Albertinho Limonta, com a Mãe Dolores. Não adianta. Eu acho que depois do Direito de Nascer, talvez o dramalhão que mais mexe com as pessoas, ou que mais mexeu com as pessoas, é a Escravizaura. Acho que são dois grandes fenômenos, né, das radionovelas, da teledramaturgia, onde elas são exibidas, ou onde eles foram exibidos. O sucesso é fantástico. Acho que o Lima Entendeu? Duarte citou uma coisa muito interessante uma vez, Rodolfo. Ele falou assim: o grande lance do Direito de Nascer é que todos os personagens sabiam. Aliás, como é que é? Todo o público sabia, menos os personagens. E aí dá razão pela novela fazer tanto sucesso como fez, né? Bom, aqui no interior de Fernandópolis, o rádio chegou em 1955. Gostaria que você explanasse como foi a chegada do veículo nos lugares mais remotos. Como é que foi essa chegada do rádio em alguns lugares? Ah, isso é fantástico, né, gente? Porque de repente eu sei o que está acontecendo do outro lado do mundo. Como é que o Brasil soube da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial? Como é que a gente acompanhou a Segunda Guerra Mundial? Pelo rádio. Né? Tudo bem, a informação era truncada, a informação demorava, mas ela vinha. Né? Eu acho assim, de repente eu tenho uma informação que vinha no papel, no jornal, que saía uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, uma vez por mês.
em uma outra revista que demorava 2, 3 meses para sair. Eu começo a ter um veículo que me traz a informação do dia, né? Pode não ser no mesmo dia, mas enfim, para mim ela está chegando muito mais adiantado do que se eu for esperar o jornal, do que fosse esperar a revista. Então foi uma mudança fantástica, né? Eu sempre disse isso para os meus alunos, a gente não pode esquecer o seguinte: o rádio tem um poder tão grande, mas tão grande, eu acho até que maior que a televisão. A gente não pode esquecer que Hitler usou o rádio para criar, difundir, né? Todos os grandes personagens da nossa história, de uma certa forma, principalmente aqueles que foram Zé Mandões, né, como eu costumo dizer, usaram a comunicação como um veículo muito forte. E o rádio nos anos 30, nos anos 40 e nos anos 50 teve um papel fundamental. Getúlio Vargas adorava o rádio. Nossa, dá espaço para ele falar no rádio, ele ficava realizado, porque ele sentia que ele falava com o povo brasileiro. De outra forma, ele não conseguia isso. Então, o rádio sempre cativou as pessoas e cativou os líderes, né? Porque eles viam no rádio uma forma de fazer isso. É um processo muito parecido com a televisão também. Eu acho que o impacto do rádio foi muito grande porque ele chega lá né, nos anos 20. Mas quando a TV chega e as pessoas começam a ver outras pessoas ali, a imagem, né, de frente para ela, criou um impacto. Meu Deus, o que está acontecendo no mundo? Agora a gente já se enxerga, não enxerga os outros. Antes a gente só ouvia, né? Por outro lado, quando você entrevista veteranos, infelizmente eles já são hoje Raridades, mínimo, né? né? Uma pena, mas eu que pude entrevistar vários deles, Lima Duarte, Laura Cardoso, Lia de Aguiar, Walter Foster, enfim, Cassiano Gabus Mendes, vários deles. Eles diziam da magia da televisão, mas eles diziam, e a magia do rádio, então? Onde eu precisava passar para quem estava do outro lado o quadro exato que estava acontecendo nesse momento. É só você lembrar, assim, atrizes de 40 anos, dos anos 40, vivendo personagens de 12, 13, 15 anos. Elas mudavam a voz para parecer que era uma jovenzinha, os atores iguais, ou então, assim, um ator de 40 anos vivendo um personagem que tinha 80. Ele tinha que trabalhar a voz, a entonação da voz, porque só ela podia dar ideia de um voo, de uma Mexia criança, com a de um imaginação do adolescente. público, né? Era fundamental. Com Então, eu acho que assim, certeza. o efeito do rádio é fantástico até hoje, né? E a televisão também, em 1950, provoca um frisson total na população brasileira, né? Quando você vê, meu Deus, olha a que ponto eu cheguei, né? Bem, Rodolfo, atualmente os meios de comunicação muito se diversificaram. Nas filas não há mais aquele comentário sobre o capítulo da novela de ontem, cada um com o seu celular busca o que é mais divertido para passar o tempo. A TV e o rádio foram gradativamente perdendo espaço na vida cotidiana das pessoas. Como você enxerga o futuro do rádio e da TV? Eu acho que eles nunca vão morrer, tá? Essa coisa que você tinha assim, quando a TV surgiu, o rádio vai acabar. Agora que você tem a internet, o streaming, você fala assim, a TV vai acabar. Não, porque num país como o Brasil, onde nós temos 200 milhões de habitantes e onde ainda um percentual grande da população não tem acesso a toda a tecnologia, como é que ele vai viver? Ele vai viver da TV aberta. Ele vai viver do rádio. Então, o que existe é assim, uma adaptação que você vai fazendo com o tempo. Então, hoje você ouve rádio? Não, você também assiste rádio, né? E você tem imagens nos programas de rádio. Hoje eu vejo TV aberta. Muita gente não vê mais TV aberta, mas ainda existe um público e que vai permanecer por muito tempo vendo. Porque ele não tem condições de assistir no celular, porque o celular dele não é um celular dotado de todas as possibilidades, né? Então, num país como o Brasil,
rádio não acaba, televisão não acaba, novela não acaba, você entendeu? São coisas que fazem parte do dia a dia das pessoas e não vão deixar de fazer. Por exemplo, eu de vez em quando me pego vendo alguma coisa pelo meu celular. Aí eu paro e penso e falo assim, mas um sacrifício danado para ver aqui nessa telinha do celular. Aí eu posso ver na tela grande, né? E isso eu faço tanto em relação ao streaming, em relação à TV por assinatura e em relação à TV aberta, TV aberta. normal, Uhum. tá? Então eu acho que assim, o que os veículos precisam é se adaptar, Se né? Na atualizar, questão né? da. Incentivar Oi? talvez a interatividade cada vez mais, né? Sim, sim. Por exemplo, no caso da telenovela, eu estou vendo que ainda a gente está tendo uma reação pequena, né? Por exemplo, parece que agora a Globo vai fazer umas experiências de novelas com 70, 80 capítulos. Realmente, gente, nos dias de hoje, você assistir uma novela que vai ter 200 capítulos é uma coisa, né? Difícil. Hercúlea, né? É só para heróis, né? Não dá, não dá. No nosso dia a dia isso é absolutamente possível. Então é preciso adaptações, mas tudo tem o seu espaço e tem o seu público. Bom, como a gente sempre faz aqui no finalzinho da nossa entrevista, né? Pedimos a sua autoanálise. Rodolfo Bonvente por Rodolfo Bonvente. Vamos lá. Ah, isso é tão difícil de fazer, gente. Sua Olha, eu digo o autoanálise. seguinte. Não, eu acho que eu sou um cara de bem com a vida, tá? Eu gosto de participar de tudo, eu gosto de conhecer tudo. Desde que eu aprendi a ler, eu lia de revista feminina de moda, a revista científica, porque eu acho que isso faz parte da vida da gente. E como pesquisador, mais ainda, né? Então, eu sou uma pessoa assim, muito aberta. Cada vez que alguém vem e me fala uma coisa que eu não sabia, eu acho isso fantástico. Eu quero anotar, eu quero registrar. É, e eu sou assim, né? Gosto muito do que fiz na minha carreira. Hoje eu estou um pouquinho mais devagar, mas eu acho que tem razão de ser. A idade também vai chegando, a gente vai tendo que dar uma amaciada, né? Mas assim, eu estou o tempo todo em contato com as pessoas do meio, descobrindo novas coisas, montando os meus arquivos. E daqui a pouco eu estou começando a mandar tudo para o museu, porque, sei lá, né? Você morre de repente, as pessoas não sabem o que faz com aquilo que você tem, né? Eu tenho visto isso muito constantemente, sabe? Netos, netas, que chegam lá, às vezes procuram a gente e falam assim: Olha, meu avô, minha avó tinha um monte de coisa lá, não sei nem o que é aquilo, mas vocês querem que a gente doe? E às vezes, Reginaldo, você descobre preciosidades Precisidade. maravilhosas, Eu, eu coisas vou, fantásticas. eu vou só abrir um parênteses no que você está explicando, uma coisa muito interessante. Em 1900, não, em 2009, a jornalista Karina Alves fez uma matéria comigo, né? Passou um motoqueiro aqui, um entregador de pizza, acabou de passar aqui, não repara não. Enfim, ela fez uma matéria sobre colecionadores. E eu tenho um acervo muito legal de disco de vinil, disco até de 78 rotação, eu tenho fitas VHS, eu tenho DVDs, uma série de coisas. E aí essa matéria foi veiculada no jornal Cidadão, o jornal mais lido aqui de Fernandópolis, na época que ainda tinha jornal impresso, né? E você não sabe o que eu ganhei depois de acervo das pessoas, porque o tio morreu, o tio Sim, era colecionador, morreu e passaram para mim. é. Então hoje o meu acervo é muito maior, tá lá na minha outra casa, é assim, enorme, por conta disso, por conta dessa Há matéria pouco tempo, que a Karina há Alves pouco fez tempo eu fui comigo. buscar um acervo de uma pessoa que foi da TV, algo importante, mas assim, mais bastidores, né? Mais por trás das câmeras. E aí, tô lá vendo um monte de coisa, que bacana, não sei o que e tal. Aí, a pessoa que me deu o acervo, que vivia com ele, falou assim para mim: Ah, tem um livro aqui, eu até ia guardar comigo, mas eu. Ah, leva para lá. É um livro que fala sobre a novela Viagem, que é lá Não da teve TV tupi. Tupi, Uhum. né? Ah, legal, vou levar. E eu botei o livro, olhei a capa, não sei o que, abri a primeira página, que bacana e tal, e botei o livro junto com outras coisas que tinham lá. Quando eu cheguei na minha casa, normalmente quando eu pego esse material, às vezes antes de levar para o museu, eu dou uma olhada para ver se realmente tudo interessa ou não. É aquela garimpada, né, que a gente faz aí melhor e tal.
Reginaldo, quando eu vou abrindo e folheando as páginas do livro, o livro tem exatamente, nas páginas impressas, toda a abertura da novela Viagem. Olha aí. Então você abre uma página lá no meio do livro, é o logo da novela. Você abre a seguinte, está lá, novela de Ivani Ribeiro, baseada na obra. E você vai abrindo, todo o elenco da novela vai aparecendo. É uma coisa fantástica, linda. Entendeu? Tudo isso gravado no meio de um livro que conta a história, como surgiu, né? A obra e tal. Provavelmente a pessoa que doou tinha a menor ideia Da de que estava lá importância, dentro do livro. da E importância da desse livro, importância disso para você, né? Então, é isso. Eu adoro quando alguém me fala assim para mim: olha, eu tenho um material aqui do meu avô, da minha avó, do meu tio, da minha tia. Ah, eu quero ver. Eu vou. Eu vou ver e trago. Nem que não dê para aproveitar muita coisa, mas eu quero, porque tudo isso para mim, um pesquisador é muito importante e para o museu também é muito importante ter lá no nosso acervo, né? Uhum. Bem, Rodolfo, foi com imenso prazer que nós entrevistamos você, você que é professor, Opa! jornalista, assessor de imprensa, pesquisador e professor universitário. Rodolfo Bonvente agora vai dar as suas considerações finais. Ah, gente, eu queria primeiro agradecer o convite do Reginaldo, muito bacana. E como vocês perceberam, eu falo pra caramba, então se me der A muito gente aprendeu espaço, muito né? Eu hoje, paro. graças a Deus. Mas é assim, eu acho muito importante a gente estar sempre resgatando essa história do rádio, essa história do cinema, do teatro, da televisão, das artes de uma forma geral, né? Por quê? Porque a gente passa por esta vida e as novas gerações que vêm precisam saber e se inteirar de algumas coisas. Eles já não têm muito interesse. Eu digo isso porque eu conheço, porque fui professor durante 17 anos em universidade. E sei muito bem nos últimos anos como era difícil você falar de história e falar de, sabe, de como é que as coisas chegaram no pé em questão. O imediatismo hoje é muito grande, mas assim, sempre, entre 50, 60 alunos que eu tinha, 5 ou 6 se interessaram pela pesquisa, iam atrás, queriam saber, perguntavam. Então eu sentia que eu estava com a missão cumprida. Se 10% dali saírem para serem pesquisadores e para levarem adiante toda essa história, tá bom, tá ótimo, né? Então, o que eu gostaria de deixar como mensagem é isso. Gente, pesquisem, vão atrás da história. Tem coisas maravilhosas que a gente descobre e ouvir essas pessoas é fantástico. Eu vou só terminar dizendo o seguinte: eu tive um prazer e uma honra muito grande. Eu nem imaginei que isso fosse acontecer de entrevistar para o museu em dezembro o Salomão Esper, que é uma figura fantástica, que é um ícone do rádio brasileiro. E com 96 anos, o Salomão me deu uma entrevista maravilhosa, fantástica. Eu queria ter ficado mais 5 horas conversando com ele. Tá? E eu, há pouco tempo, descobri através de um amigo que foi a última entrevista que o Salomão Esper deu em vida, né? Porque ele veio a falecer uns 2 meses depois, 2, 3 meses depois. Olha que honra, né? Quem sou eu, né? E eu fui lá, fiz uma entrevista de 1h10, 1h15 com ele, isso isso gravado, sem contar o papo antes, o papo depois, quer dizer, eu fiquei 3 horas com o Salomão Esper, né? Que coisa maravilhosa, né? Então, para mim isso é muito importante. Eu, de uma certa forma, estou contribuindo para que a nova geração, através dessa entrevista que está lá no site do museu, conheça um ícone do rádio brasileiro e histórias fantásticas do Salomão. O Salomão que veio do interior de São Paulo, que começou a carreira dele nas rádios do interior e que chegou em São Paulo, venceu e se transformou no ícone, né, que foi. Então isso para mim é maravilhoso, né? Então, poder falar com você, poder participar do teu programa, é muito bacana, porque eu sei que muita gente vai ver isso e, quem sabe, Excelente. né, vai E pesquisar aprender. bastante. Aprender cada vez mais, né? Bom, Com Rodolfo, certeza. muito obrigado pela sua entrevista. A gente fica muito feliz. Obrigado Nossa você, Conexão querido. Obrigado Sem mesmo. Fronteiras, mais uma vez, se sente muito lisonjeado de entrevistar pessoas interessantes iguais a você, que trouxe a história Pô, da televisão, o que é muito legal para nós. Para nós que somos amantes da
comunicação, amantes da televisão. Isso é fundamental. É isso aí. Nós estamos Legal. encerrando mais um Conexão Sem Fronteiras. Legal. Você gostou da entrevista? Então, olha, dá um like, se inscreva, você não paga nada, tá? Rodolfo, um grande abraço Muito obrigado, gente. e até o próximo Tudo de Conexão bom. Sem Fronteiras.